Salve contador, contadora! Olha, hoje eu quero falar de um assunto que eu gosto bastante. Tenho certeza que você também gosta. Sabe por quê? Porque quem não gosta de ouvir um elogio? Né? Não tô falando da sua mãe, ok? Nem da sua mulher, tá bom? Muito menos do seu filho, sua filha. Tô falando do elogio de um cliente. Aquele dia que você fez aquele golaço, que ele marcou aquele gol de placa. Tá bom, metáforas futebolísticas não são legais com as meninas. Tá bom, já entendi. Ok, com aquele dia que você fez aquele gesto magnífico e que você foi reconhecido por isso, reconhecida por isso, e fez toda a diferença na vida do seu cliente. De tal maneira que a gratidão dele para você foi tremenda. E aquele dia você marcou muito ponto com ele. E isso foi extraordinário. Daquele dia em diante ele começa a te olhar de forma diferente. E quando você... Claro, você não pode viver de um único episódio, né? Um episódio marca, mas não fideliza. E uma marca única não vai resolver sua vida. Mas no momento em que você cria essa marca, esse ponto positivo, e você consegue seguir alimentando com intenções positivas, com boas conversas, com boas iniciativas, você começa a ver e começa a transformar clientes em divulgadores da sua marca. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês que pode parecer maluquice. E eu sei que tem pessoas que gostam muito de mim e pessoas que realmente não gostam. Porque eu sei que ao longo da minha história, da minha carreira, eu já consegui prestar serviços incríveis e eu já tive azares também de coisas que não deram certo com alguns e a gente às vezes não sabe explicar por quê. Não deu certo, né? Sabe, e tem coisa que não tem explicação, né? Você protocola um documento, aquele documento demora, mas você protocola o outro no mesmo dia, um demora 3 dias para sair, outro demora 15. No mesmo dia, no mesmo órgão, na mesma coisa, porque um caiu na mão de uma pessoa e outro caiu na mão de outra pessoa, e aquela pessoa era mais ágil e a outra pessoa era menos ágil, e você não tem uma explicação plausível para dar. E o ponto é que aquele cliente que ficou satisfeito sai falando bem de você, aquele cliente que ficou aborrecido sai falando mal de você. Então, como é que você transforma clientes em divulgadores da sua marca? Gerando experiências positivas. Gerando experiências positivas a todo momento que você puder. Toda oportunidade que você puder. Mas como é que eu faço isso, Gustavo? Eu já tenho problema demais no meu dia a dia de trabalho. Eu não consigo ficar pensando no cliente o tempo todo. Então, tá aí primeiro problema da sua vida. Porque se você ficar o tempo todo pensando nas questões técnicas, você não vai ter tempo de pensar no seu cliente. E eu posso dizer para você, uma empresa contábil para ter sucesso, 1/3 do tempo dela tem que estar dedicado, voltado para o cliente. 1/3 do olhar, da vocação dela tem que estar voltado para o cliente. 1/3 tem que estar voltado para a estrutura da empresa. E 1/3 tem que estar voltado para a equipe. Então, me perdoe, quem não usar essa regra de proporção, simplesmente vai ter dificuldade de achar um equilíbrio das forças. Então você está dizendo para mim, Gustavo, que a parte técnica da coisa, no máximo, é a junção aí dessa parte estrutural com a equipe. E olhe lá, pode considerar aí 40% no máximo. Tá? Porque quando eu falo estrutura, tem a parte do software, né, tecnologia, mas tem todo o resto, né? Edificação, computador e tal. E a equipe com certeza tem a ver com isso, mas também tem o lado das pessoas, né? Então pensa nisso, porque você dá mais importância a uma coisa que é importante, mas não é o mais importante. Você pode estar negligenciando aquilo que é o mais caro no sentido de valoroso, né? Aquilo que lhe é mais caro, né? E o cliente é aquilo que é mais caro no escritório de contabilidade, aquilo que é mais caro, né? Aquilo que a gente mais tem que querer bem, né? É o patrimônio maior do nosso negócio, é o nosso ativo intangível, né? Aquilo que nossa carteira de cliente. Então a gente tem que ter muito olhar para tudo isso e saber lidar com isso. E como é que a gente transforma ele num divulgador gratuito da nossa marca? Essa experiência é incrível, tá?
incrível, eu vivo ela de forma recorrente porque o tempo todo eu recebo indicações. Então, isso é um sinal de serviços bons prestados. Seja no segmento A, ou B, ou C, eu recebo indicações de pessoas. E isso é prova de que a gente trilha um bom caminho, né? Eu tenho certeza que pessoas um dia saíram daqui descontentes por algum motivo ou por outro. A gente não consegue agradar todo mundo, mas eu tenho certeza plena de que a gente trilhou um caminho de ser cada vez mais excelência. E sempre perseguindo isso, por mais que a gente tivesse tido algum tropeço ou outro, fez com que a gente conseguisse conquistar isso. Então, não se afete com os seus erros, porque eles vão acontecer. Mas procure sempre buscar a excelência, porque ela é o caminho que vai te levar a isso. Então, esse medo que que eu vejo muitas vezes nos contadores de falar com o cliente, acaba se transformando em medo de não perguntar para o cliente se ele está satisfeito com o serviço. Puxa, e aí, tá tudo bem? Como é que tá? Você está com medo de perguntar isso para o teu cliente. Eu tenho certeza. A maioria está com medo. Eu já tive esse medo. Sabe por quê? Porque houve um tempo no começo em que as coisas não iam tão bem. Eu não tinha uma equipe tão qualificada como eu tenho hoje. Hoje eu só trabalho com analista aqui. Então, claro que minha vida hoje é muito mais tranquila, né? Quando você tem um quadro de analistas para trabalhar, sua vida fica bem mais tranquila. Claro que ainda assim você tem percalços, você tem questões que acontecem e tudo, mas não é um mar de rosas, mas, poxa vida, quando você tem uma equipe de alto nível, né, que trabalha em sinergia e sintonia, tudo de bom, né? Ferramentas altamente tecnológicas, gestão compartilhada, tudo funciona melhor. Mas você perguntou para ele o que, de repente, eles gostam do seu serviço e o que eles, de repente, não gostam do seu serviço? Ou você está morrendo de medo de perguntar? Eu, sinceramente, te desafio. Pergunte. Sabe por quê? Você vai se surpreender com a resposta. E se você está com medo de fazer uma pergunta, assim, aquela coisa fria, né? Mandar uma pesquisa direta, né? Um formulário para o cara responder, dá uma ligada para ele. Pô, cara, tô aqui tentando aprimorar, né, o serviço, a qualidade e tal. Queria saber, assim, o que você podia me dar uma dica, né? Alguma coisa que você tenha demandado, alguma coisa que aconteceu, o que eu posso melhorar. Você não faz ideia do como isso vai agradar os ouvidos dele, dela, seja quem for. Isso vai mostrar que você está ali calçando o sapato, é uma demonstração de calçar o sapato da pessoa e ver onde aperta o calo dela. Sacou? E isso, gente, demonstra uma certa sensibilidade, demonstra uma certa preocupação, um posicionar-se pela outra parte. E acho que o mundo precisa cada vez mais disso e está se afastando cada vez mais disso. Então, se você fizer isso, você vai ter um sucesso tremendo só por fazer isso. Não tenha medo, eu te desafio, não tenha medo. Faça isso e você vai se surpreender. E se você tiver uma experiência positiva, compartilha com a gente aqui, ok? Eu te desafio, compartilha comigo aqui, compartilha conosco, todo mundo aqui, que eu quero saber como é que foi para você. Chega para o cliente e simplesmente pergunta, olha, eu estou aqui fazendo um trabalho, estou querendo, né, crescer o meu negócio, a minha contabilidade, e eu quero saber o que eu posso fazer para melhorar nosso serviço, alguma coisa aí que te chateou, alguma coisa que de repente melhorou. Me fala aí o que você gosta aqui do escritório, que você acha legal, que você acha positivo, e uma coisa que você não gosta e que eu posso melhorar. Faz essa pergunta, tá bom? Tá desafiado, hein? Desafiada e desafiado. Vocês aí, então, por favor. Estou aguardando aí qualquer comentário de vocês. E sabe assim, fique também preocupado com aquele cliente que não te utiliza. Aquele cliente que não te procura para nada, que você fala, lelê, easy money, né? Dinheiro fácil. Fique preocupado, porque ele não é dinheiro fácil. Ele é o cara que na primeira balangada com dinheiro mais barato, com honorário mais barato, ele vai embora. Porque ele não vê valor no que você entrega para ele.
Afinal de contas, você não faz absolutamente nada por ele. Diferente do outro que vai oferecer a mesma coisa, que é nada mais barato. Nada por nada mais barato, eu vou por nada mais barato. Ok? Se você é um nada, ele vai por nada mais barato. Então não seja um nada para o seu cliente. Seja algo para o seu cliente, ok? Vamos transformar você de nada para algo, certo? E olha, vou dizer para você, não é uma coisa assim intuitiva, né? Como é que você fala que eu sou nada? Você faz ideia do trabalho que dá? Ficar fechando todos esses negócios, entregando todas essas obrigações acessórias. Eu faço isso há 17 anos da minha vida. Eu sei exatamente o trabalho que dá, ok? E eu tô aqui falando para você que isso aí não é nada. Beleza? Então estamos na mesma página, né? De novo, isso aí é só 1/3, no máximo 40% do negócio. Os outros 60% estão tudo fora disso aí. Esquece. Beleza? Mas vamos lá, que tem luz no fim do túnel e não é um trem vindo na sua direção. Vamos junto. A gente vai se identificar, vamos perguntar para eles com o que eles se identificam, com o que eles se encantam, e a gente vai buscar a felicidade do mundo da relação contador-cliente. Vamos junto. Conhecer o seu público. Conhecer seu público. Conhecer seu avatar, sua persona, né? Falando em marketing, né? Se a gente for falar mais marqueteiramente, assim. Mas conhecer o negócio do seu cliente é um mantra, né? Conheça o negócio do seu cliente e você terá sucesso eterno para sua vida inteira. E eu não estou brincando. É sério o que eu estou falando. Eu aprendi isso na primeira empresa que eu trabalhei, uma empresa de auditoria, uma das maiores do mundo, e eu nunca tirei mais aquilo da minha cabeça. Aquilo foi um mantra para mim, é um mantra para mim até hoje, e aquilo é a essência do que eu faço. Conheça o negócio do teu cliente. Isso é tão sério para mim, tão sério para mim, tão sério para mim, que dos segmentos mais verticais que eu atuo aqui, eu sei mais do negócio do cliente do que ele mesmo. A ponto de levar eles... de desenhar o plano de expansão deles e viabilizar a expansão deles com menor capacidade, com menor necessidade de investimento do que eles estimaram. Eles trazem o plano de negócio deles para mim, que investimento em equipamento, etc, etc, etc. Eu falo, ok, vamos fazer isso com muito menos investimento e apenas com giro. E ainda cobro consultoria por isso, ganho dinheiro com isso. E todos pagam muito felizes. E é sério, porque eu conheço tanto mais o negócio dele que eu ainda consigo fazer dinheiro extra com isso. E, gente, é uma coisa que faço em grandes quantidades. E, assim, as pessoas me procuram de outros estados para vir fazer isso. Por quê? Você vai se especializando na coisa. Então, quando você conhece o negócio, conhece bem o perfil daquele público, conhece bem aquele negócio a fundo, você faz a diferença. Vamos lá, eu elimino um determinado tipo de imposto de uma cadeia, de um segmento. E eu faço isso aqui. O segmento vem bater na minha porta. Mas vem correndo. E é fato. Isso acontece. Mas por quê? É mágica? É algum regime especial? Todo contador já vem falando assim, não, isso é modelagem de negócio, é inteligência de negócio. E aí você acha que você não vai convencer um cliente a trabalhar de um outro jeito. Mas eu convenço. E convenço fácil. Sabe por quê? Porque tem a ver com lucro, tem a ver com margem, tem a ver com dinheiro, tem a ver com capital. E é porque eu conheço o negócio dele melhor que ele. E aí todo mundo aceita, e quando eu começo a ter um monte de resultado, todo mundo vai e aceita essa ideia. Mas o que você é? Eu sou um contador. Eu sou só um contador que conheço pra caramba esse negócio. Eu ajudei um trozilhão de gente aqui, ó. Dá uma olhada nessa ficha corrida aqui, ó. Tá vendo essa ficha corrida aqui, ó? Liga pra ele, liga pra esse, liga pra esse, liga pra esse, liga pra esse aqui e vê se o negócio deu certo. Pronto, acabou. Aí, vem um monte atrás de você. É isso que você precisa entender. Faz diferença. E aí, esses caras vão falando pra outro, que vai falando pra um, que vai falando pra outro, que vai falando pra um. E aí, você entra pra um jogo que é um jogo exponencial. Que você vai crescer e vai se dar muito bem. Então, vale a pena seguir nessa trilha. E aí você consegue antecipar passo, você consegue agregar valor pro negócio do cara. Você faz um trozilhão de coisas que você nunca imaginou fazer. E quando você estava tentando pôr imposto ali, né? Focado nisso e não focado no negócio do cliente.
que não tem nada a ver. Se importar com o seu cliente é outra coisa que faz diferença para ele ser seu fã, né? Se importe com ele. Demonstre esse querer, essa preocupação, esse posicionar-se por ele, né? Mostre que você está afim do assunto dele, da coisa dele, da temática dele. Hoje mesmo uma cliente me ligou para mim, mandou uma mensagem para mim: pô, LG, tudo bem? Como é que está? Não sei o que, né? Eu tô aqui e tal, não sei o que, fiz uma simulação aqui, eu tô no Simples e tal, mas se eu tivesse lá no presumido, eu ia ter crédito de CMS, de IPI. Eu falei, pô, mas se você tiver isso tudo, você, quando for vender o produto para o consumidor final, você tem uma margem absurda, você vai arrebentar, teu spread aí vai ser monstro e você vai pagar um ICMS monstro. Ela falou, não, meu spread não é tão grande assim, de produto. Eu tenho que dividir entre mão de obra e aplicação de material, então eu tenho um tanto que é material, um tanto que o spread do material é coisa de 20% e tal. No máximo 20%. E na pandemia reduziu para 12%, 13%. Não chega, não passa disso. A margem é super estreita. Eu acho que vamos pensar em aproveitar esses créditos aí de IPI e de ICMS, porque eu sinceramente acho que vai ser mais negócio. Pode ser que a gente pague menos imposto aí, hein? Pensando, eu falei, opa. Vamos fazer uma conta aí, vamos fazer um planejamento tributário aí que pode ser bom negócio. Mesmo a empresa saindo do Simples Nacional. Opa, olha que interessante. Então a gente fica tão bitolado, às vezes, que nós contadores ficamos tão bitolados que o Simples é o melhor do mundo. E aí a gente está aqui, eu estava discutindo com a minha cliente hoje a possibilidade de simplesmente largar a mão do Simples, porque isso aí só enche o saco. Aquela prisão não pode passar de 3.600.000. Pô, eu quero faturar 10, 15. Vou ficar preso, arrumo um jeito de criar uma empresa, depois criar outra. Pô, que saco, meu. Quero escalar. Entendeu? Quero escalar, quero crescer. Tem gente que acaba virando mindset para não crescer por conta dessa limitação estúpida. Então eu cansei de ver empresário falar, mas não pode. Mas que não pode o quê? Tem um monte de alternativa aí para você subir. Não pode ter essa cabeça. E nós, contadores, não podemos frear o cara. E a gente mesmo que freia, fica pondo medo nele, Cacilda. Não podemos fazer isso. Não podemos. É nossa missão achar caminhos alternativos para ele crescer pagando imposto, mesmo que seja um pouco mais, mas que de repente na escala e nas coisas ele consiga uma economia de compra e tal, que vai acomodar essa questão do imposto em outro lugar. E vamos achar saídas, entendeu? Vamos achar saídas. Saídas existem. E por isso que a gente tem que conhecer muito do negócio dele, para ajudar ele na escalabilidade. Pode ter certeza. Isso tem saída. Então, mostre também para ele que ele é único. Quando você mostra para ele que ele tem a importância dele para você no contexto, né, respondendo, atendendo, fazendo a diferença no dia a dia dele, sabe? Quando você para escutar atentamente o que ele tem para dizer, ouvir atento faz muita diferença. Porque ali você acolheu o que ele tem para dizer. Se você for um cara já mais experimentado, tiver bastante tempo de janela, você vai perceber que o nível de conhecimento das pessoas, ele é bastante... Os empresários mesmo, a grande maioria, tem um conhecimento superficial. E não por maldade, nem por nada. É que, nossa legislação é um enrosco, vocês sabem disso. E ao perceber isso, ele vai te fazer perguntas, geralmente perguntas simples. Perguntas que vão ser fáceis de ser respondidas. E que quanto mais você souber responder de bate-pronto, melhor para você. Vou te dar um exemplo. Chegaram aqui para mim esses dias e falaram, tá perto do dissídio da categoria tal. Falei, legal. Mas a pessoa chegou e propôs um acordo consensual que ela quer ir embora para a terra dela. Quer ir lá para o Nordeste. Falei, tudo bem. Eu posso fazer? Falei, olha, acordo consensual é uma daquelas alterações que vieram aí na alteração de 2017, 2018, né? Acho que 2017, se não me engano, teve uma alteração aí na legislação trabalhista e a gente ainda tem pouca jurisprudência sobre os impactos disso. Mas eu vou te dar a premissa aqui do que eu entendo da legislação. No Brasil, ninguém pode alegar a presunção da inocência, ok?
Ou seja, a lei está publicada, todo mundo está ciente. Então não existe, você não pode falar simplesmente, eu não sei, eu não sabia disso. Não, você não pode falar isso. Então se você não pode falar e as duas partes concordam em celebrar uma rescisão, né, de forma consensual, eu simplesmente entendo que aquela pessoa está abrindo mão de uma parte e eu estou também tendo que indenizar a pessoa de uma forma que vai ficar aí dentro de nem para um lado nem para o outro, tanto é que é consensual, né? Tem que pagar metade dos dias, tem que, né? Um abre mão de uma parte, outro de outro, então tá tudo certo. Então, eu entendo que você pode fazer, independente da data, porque, pelo amor de Deus, você não vai poder celebrar uma rescisão por conta de uma questão de dissídio. É um absurdo isso, né? Umas coisas que não fazem sentido. As duas partes querem, né? Então, não tem por que não. E se amanhã ou depois isso tiver uma questão, uma repercussão num tribunal do trabalho, você poderia ter isso de uma maneira ou de outra, não ia fazer a menor diferença. Então, só consulta um advogado, mas não existe nenhum impedimento para isso. E a pessoa ficou numa alegria, cara. Pô, o cara me falou, o cara me deu uma resposta, me deu uma explicação técnica do porquê que eu poderia fazer aquilo. Fiquei muito mais seguro de poder fazer isso. E, puxa vida, faz todo sentido o que ele está falando, né? Então, assim, mostra que você está ali pela pessoa, explicando para ela que, claro, o Brasil, né, questão de legislação trabalhista, sempre pode acontecer uma ação trabalhista, mas que ela não está fazendo nada de errado, e está tudo bem. Puxa, que legal, né? A pessoa fica super feliz quando você tem esse tipo de atenção, esse tipo de condução da conversa. Basicamente, né, o que eu falo muito aqui internamente para a galera, gente, a resposta nossa tem que ser um sim, mesmo que lá na frente a gente diga não, sabe? É muito nessa linha, sabe? A gente tem que ser positivo, mesmo quando a resposta é não. E isso faz toda a diferença. Apresentar sempre uma solução, uma ideia de que, mesmo que envolva um risco, e falar, olha, mas aqui, se a gente for por aqui, isso pode dar problema sim. Não sei se é legal, tal. E o cliente é que vai olhar para falar, vamos por aqui que é mais seguro. 99% das pessoas, 99,9%, vão pelos caminhos seguros, ok? Vai por mim, acredite. As pessoas não são tão ousadas assim e gostam de preservar seu patrimônio, sua empresa, seus negócios. Então você não precisa esquentar sua cabeça com isso. Todo mundo vai no seguro. E, cara, todo mundo gosta de serviço personalizado. Então, atender a pessoa de forma personalizada, assim, né? Dar essa pessoalidade, essa coisa individual, né? É legal ter conversas individuais, inclusive, com essa pessoa, entender, ouvir, né? Ouvir. Se você ouvir atentamente o que a pessoa tem para te dizer, tá tudo certo. Você vai ter muito sucesso. Equipe alinhada. Isso é um desafio grande. Principalmente um desafio grande quando se fala de gerações, né? Quando a gente fala de choque de gerações. Pessoas de geração X, Y, Z, Millennium, né, e tal. Isso, geração tablet, eu brinco. Geração iPhone, tablet. É bem bizarro isso, assim. São coisas muito loucas, porque as gerações mais antigas querem exigir das gerações mais novas um comportamento igual às que eles tinham. Eu sei, eu sou muito atento a isso, muito. Assim, exageradamente atento a isso para não cair nessa armadilha, né? Por isso que eu leio muitas coisas diferentes, leituras bem alternativas, né? Tipo Bauman, né? Tipo modernidade líquida, coisas malucas assim, que trazem conceitos diferentes para a gente entender essas diferenças. Porque se você não entender como eles pensam, você tem a tendência de no futuro não ter mais mão de obra para trabalhar. E eles não vão mudar. É uma geração que vem chegando, que é diferente. Você tem que lidar com isso, né? E a gente acaba rechaçando essas pessoas e restringe demais o universo de pessoas que tenham aí algum perfil aí parecido com os de antigamente, ainda no mundo de hoje.
E não pode ser assim. A gente tem que misturar toda essa galera aí junto para fazer um caldo de cultura e que todos aprendam com todos e que, enfim, os mais jovens aprendam com os mais velhos e que mescle as cores, as opções sexuais e tudo mais, tem que estar tudo junto, entendeu? Tem que estar tudo junto. E é legal que aqui na Oliveira a gente é assim, né? A gente é totalmente assim, 200% assim. E a gente não abre mão de ser assim, porque isso é o que faz a gente ser grande. Isso, né? 1/3 da nossa empresa tem como alicerce a equipe, então é muito representativo e é muito importante. E aí fica fácil de alinhar, né? Fica muito fácil de alinhar, porque respeito, admiração e, né, o compromisso, isso tudo muito bem estabelecido, né? A clareza que a gente coloca as coisas e das expectativas, dos resultados e de tudo que a gente conversa, tudo é muito aberto, muito transparente, o que é bem diferente da maioria das empresas e isso é legal. Estou compartilhando com vocês isso porque é legal vocês entenderem que um conceito mais moderno de empresa, mais atual, né, mais contemporâneo, né, de empresa, mesmo de contabilidade, é necessário para enfrentar os dias que virão. E é legal você parar para pensar nisso também para a sua contabilidade, para o seu negócio de contabilidade. E esse alinhamento de equipe é muito mais fácil quando você tem uma ideia central do que você quer para o seu negócio, não simplesmente ganhar dinheiro, né? Tem que ter algo mais aí que você possa compartilhar com a equipe, com o cliente, com tudo mais, né? Um propósito, né, mais claro para tudo isso. Acho que nessa linha você vai ter uma equipe alinhada, um cliente alinhado, tudo alinhado, fica tudo mais fácil. Agora, você quer cliente ou você quer fã? O que eu posso dizer é que existe uma fórmula para transformar cliente em fã. Isso, eu posso dizer para você que quando você transforma um cliente em fã, ele nunca mais te abandona, tá? Cliente fã é bom demais. Cliente fã, aos poucos vai trazendo todas as empresas para dentro. Cliente fã é o cara que sabe que você está ali por ele. Cliente fã sabe quando dá problema, mesmo quando dá problema, você está ali para socorrer ele. E tá tudo bem, é diferente, porque ele entendeu quem é você no jogo dele. E ele não abre mão de você no jogo dele porque ele sabe que pode contar com você até debaixo d'água. E ele é seu fã porque você já mudou o jogo dele, você já fez economia tributária para ele, você já fez um monte de coisa para ele. Ele já sofreu muito com outros, né? Também tem isso, o cara já vem de um histórico ruim, muitas vezes, e você já fez a diferença na vida dele. E isso é legal. Então, transforme seus clientes em fãs, faça de tudo para isso. Ache o caminho, cada um é cada um, tá? Legal é ter histórico, por exemplo, como eu aqui, tenho um cliente que está aqui há 17 anos. Então, desde que o meu primeiro cliente continua aqui até hoje. Então, eu tenho essa alegria de poder compartilhar isso. O cliente número 1 ainda está aqui. E já, né, a gente sempre fala disso e é gostoso poder falar disso, porque ele já teve altos e baixos, e, enfim, né? E a gente sempre compartilhou essas conversas de maneira que é muito bom. Ele falou, eu não abro mão de você nunca, você sempre me apoiou e me ajudou em tudo que você quer, eu sou seu fã. Ele sempre fala, então, e eu sou seu cliente número 1, você nunca me esqueceu, eu nunca vou te esquecer, você sempre me ajudou, eu sempre te ajudei, e sempre vai ser assim. Então é muito legal, isso é uma história bacana. Então é isso, não importa o que aconteça, o fã é fã, não é cliente, entendeu? É por aí. Essa coisa de cliente premium, eu vou dizer para vocês assim, eu tenho uma opinião bem clara sobre isso. Eu entendo que nem todo cliente é premium pelo perfil, mas todos têm potencial para ser, né? Mas eu entendo que nem todos querem ser, nem todos têm um perfil para ser. Mas depende muitas vezes de você, como você envolve ele nessa conversa. Conversas de envolvimento com o cliente são conversas que vão transformando esse cliente em clientes mais. Você pode colocar ali bronze, prata e ouro, vamos falar assim, né? Ou standard, premium e sei lá o que, super premium, enfim, tanto faz. E a questão é que de repente o cara paga tudo em dia, sempre, nunca atrasou. Bom, de repente você pode dar um bônus pro cara, você pode dar alguma coisa, o cara vem pedir uma
uma alteração de contrato, você dá um desconto pro cara. Por quê? Pô, isso é um bônus de adimplência. Entendeu? Você tem um bônus de adimplência aqui porque você pagou tudo em dia. Caraca, sério? Sério. Porque, pô, a gente paga em dia. Não atrasou. Então, você pode fazer coisas desse tipo e clientes... Aí você classifica, ranqueia o teu cliente como o cadastro positivo, vamos falar assim, né? Cliente que indicou outros clientes, né? Você pode dar um desconto numa mensalidade, num pedaço da mensalidade dele, porque ele te trouxe algum cliente, como uma comissão de venda, enfim, sei lá. Tem N coisas que você pode fazer. Não que o cliente vá fazer isso com esse objetivo, mas é interessante você pensar nisso, entendeu? Esses descontos e recompensas que a gente está falando, isso é algo que tem cliente que não vai fazer por nada disso, mas às vezes se você usar isso para surpreender ele, vai ser mais um ponto para transformar ele em fã, entendeu? Pô, sério, você tá me dando... Ele vai fazer uma alteração, né? Ou vai pedir uma certidão. Eu falo, não, eu não vou te cobrar por esse serviço extra, porque, cara, você tá 100% aqui adimplente e tal, aqui, ó, tem tudo isso, esse histórico aqui. É importante só que você tenha um controle de tudo isso bem feito, que você tenha esse ranking, né, dos clientes, né? Tenha esse controle feito para que você possa fazer essa comparação. E aí, cria um espaço para ele também compartilhar tudo isso, porque conforme você for fazendo essas surpresas para eles, eles vão querer também falar, te agradecer, retribuir isso, né? E aí você pode criar um espaço para ele falar de você e você pode falar, você toparia gravar um depoimento para mim sobre, né, a nossa relação, a nossa prestação de serviço, como é que a gente te atende e tal, sei lá, enfim, uma coisa espontânea, né? Tem que ser uma coisa que seja boa, que faça sentido para você. Se você topar, eu adoraria, né? A gente compartilha aí nas redes sociais e tal. Se tiver tudo bem para você, isso faz toda a diferença. Minha amiga, se você souber o que isso dá de repercussão positiva, é simplesmente fantástico. Esse ponto aqui é polêmico e eu não vou discutir ele não, vou deixar vocês aí falarem quando vocês quiserem. Críticas e reclamações são ouro. Sim, são ouro. Aquilo que você mais tem medo de escutar é a melhor matéria-prima que você tem para ir para o topo. Faz bastante tempo que eu aprendi isso e eu cresci muito depois que eu aprendi isso. A partir do momento que a gente percebe que as coisas vão evoluindo e a partir das críticas que a gente recebe e que essas críticas ela vem no sentido, olha, eu gostaria de ter, a única coisa que o cliente está dizendo aperta a tecla SAP, né? Para quem não sabe o que é a tecla SAP, porque tá me chamando de tiozinho aí, é assim, ó, é uma tecla que existia na televisão antigamente que aparecia a linguagem original, tá bom? Hoje em dia eu sei que é só apertar idioma lá, não é fácil, antigamente chamava a tecla SAP, tá bom? E vinha o idioma original do vídeo, né? Então, aperta a tecla SAP lá, que você vai entender a seguinte frase dele. Pô, cara, me ajuda aí, meu. Eu precisava que isso aqui funcionasse assim. E aí basta você... Ao invés de... E ele tá cuspindo cobras e lagartos, xingando, falando um monte de coisa ali, né? Porque ele tá bravo. Mas a tecla SAP diz o seguinte. Pô, cara, me ajuda aí, bicho. Me ajuda aí, me ajuda. Me ajuda, eu tô precisando de ajuda. Não dá para você melhorar esse serviço assim, 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 assim? Aí você pergunta, mas o que eu posso fazer para melhorar? Me diga. Ele vai dizer, troca essa pessoa aí tá ruim, não sei o que, tal. Você vai olhar, ver se a pessoa é ruim. Porque às vezes o problema é comunicação. E aí dá para melhorar o processo da comunicação. Porque às vezes as pessoas querem ficar falando as coisas por telefone. Vamos fazer essa comunicação melhor aí. Vamos melhorar esse processo de comunicação. Porque aí você melhora todo o teu questão de atendimento, cria um espaço de comunicação melhor com vários canais. Tem um monte de coisa que dá para fazer, entendeu? Mas críticas e reclamações, gente, são a mola propulsora de você alcançar o topo. Porque você vai entender aonde está ruim, para consertar, para ficar bom. É simples como isso. E se você não ouvir, se você for aquele tipo surdo que não aceita crítica, eu vou dizer para você, a tendência do fracasso
é enorme. Fechar os ouvidos, tapar os ouvidos para as críticas é sinônimo de soberba. E soberba não está associada nos 7 hábitos das pessoas mais bem-sucedidas. Pode ler aquele livro lá que isso vai. Você vai ver que soberba não é um hábito das pessoas bem-sucedidas, tá bom? E pelo contrário, as pessoas que sabem escutar, com certeza são as pessoas que aprendem com os erros dos outros. E esse sim é um hábito das pessoas bem-sucedidas que alcançam o sucesso. Então, essa é a frase final para você, para terminar esse vídeo com chave de ouro e para pedir para você compartilhar esse conteúdo. Se inscrever aqui no canal, se inscrever aqui nas nossas redes sociais. Faz a tua crítica aqui, tá bom? Quero ouvir ela também, já que o assunto é esse, então critica. Eu quero ouvir o que você tem para dizer. Pô, Gustavo, quero ouvir, queria falar sobre isso, queria que você falasse sobre tal assunto. Pô, queria um assunto mais técnico. Faz a tua crítica, cara. Eu tô aqui para ouvir, adoro compartilhar. E, por favor, não hesite em criticar, tá bom? Não tem problema nenhum, a gente lida muito bem com isso, né? Depois, se eu te encontrar na rua, a gente se acerta, mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo em paz. Brincadeiras à parte, por favor, comenta, ok? Se inscreve. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.